muito desse conteúdo que eu venho mostrando são vividos na pele de uma bicicletaria. Mas não é uma bicicletaria comum, é uma bicicletaria que dá mais lucros de fato, não querendo explorar o cliente, é resolvendo de fato os problemas da bicicleta com técnicas, com um jeito, com uma maneira de Olá, meu nome é Samuel, mais conhecido como Samuca. Eu creio que você já me conhece. Se não me conhece, trabalhamos com bicicletas há mais de 30 anos, da época que eu comecei até agora. E hoje nós estamos com um assunto aqui muito bacana para nos prestigiarmos. Eu falo nos prestigiarmos porque quando a ideia vem, quando o pensamento vem, quem primeiro come dessa matéria, desse material, sou eu. E depois eu compartilho. E o porquê que eu compartilho aquilo que vem à mente ou aquilo que eu já passei. Isso, muitas das coisas que eu venho falando, muito desse conteúdo que eu venho mostrando, foram vividos e são vividos na pele, o dia a dia de uma bicicletaria. Mas não é uma bicicletaria comum, é uma bicicletaria que dá mais lucros de fato. Como assim, Samuca? É uma bicicletaria que tem o seu maior objetivo extrair o máximo do orçamento. Isso é uma bicicletaria lucrativa, mas não querendo explorar o cliente. Não dizendo que trocou e não trocou. Não é enganando o cliente. É resolvendo de fato os problemas da bicicleta com técnicas, com um jeito, com uma maneira de convencimento, uma maneira de fazer o cliente entender, de fazer o cliente gastar mais para ter uma bicicleta melhor. Beleza? O assunto hoje é muito bacana. Esse assunto ele vem martelando na minha mente já tem um tempão. E eu e a minha equipe discutindo sobre isso, nós decidimos passar adiante. Nós vamos falar hoje, você já deve ter lido aqui, sobre lucros. Isso mesmo, lucros. Toda empresa tem que lucrar. Não importa onde você esteja. Não importa se você atende no delivery. E quando eu falo delivery, é atender o porta a porta, você receber um chamado e ir atender, você fazer o serviço na casa do cliente. Eu já tenho pessoas, amigas minhas, ao redor do nosso Brasil, que já atende no delivery. E é uma boa opção para quem está começando. Eu falo também das empresas, das bicicletarias aí, do seu fundo do quintal, da sua garagem, nada contra isso, pelo contrário, eu aconselho quem está começando, começar dessa forma, para você sentir o mercado, para você ver como que vai ser, para você prestar atenção aí, qual vai ser aí o seu nicho de fato de atuação. Eu aconselho que você não saia logo de cara, metendo aí a cara no empréstimo, pegando dinheiro de banco, pegando dinheiro emprestado com um pai, com um amigo e depois ficar devendo. Não, eu aconselho que você comece devagar, mas já comece com lucros. Ninguém merece trocar figurinhas, tá? Eu venho falando ao longo do tempo que trocar figurinhas é meio que trabalhar de graça, isso mesmo. Consumidores de bicicleta, muitas das vezes, vai ser chorão. É verdade, quem gosta de bicicleta e arruma de bicicletas, gosta de chorar na hora de fazer o pagamento, na hora de fazer o acerto. Por isso, da bicicletaria lucrativa, há uma maneira, há uma técnica ou algumas técnicas de abordagem, de atendimento, aonde nós transformamos um orçamento de R$50 em R$100, R$150. Eu tenho vídeos aonde eu já mostrei um orçamento de uma pessoa que veio gastar R$150 e acabou gastando mais de R$400. Eu tenho vídeos e outros orçamentos
de pessoas que veio só encher o pneu e deixou ali no nosso balcão R$ 100 e muito mais do que isso, beleza? Isso acontece diariamente aqui conosco. Eu treino a minha equipe, para não dizer todo dia. Semanalmente eu faço reuniões de treinamento com o meu pessoal para que eles entendam como atender tendo lucros, o porquê ter lucros. Hoje nós vamos tratar de 3 causas, 3 coisas que o lucro aí nos ajuda no nosso dia a dia, beleza? Ou no decorrer do período nosso como empreendedor, como empresário ali na frente do negócio, beleza? Hoje eu já considero você como um empreendedor, ok? E se você não sabe o que quer dizer a palavra empreendedor, ela é bem simples entender. Você não pode deixar ninguém descaracterizar você. Você é, sim, um empreendedor. Porque o empreendedor, e agora eu já trago o significado do empreendedor, é superar desafios, é tirar do papel alguma ideia difícil, é construir alguma coisa. Você, dono da sua bicicletaria, dono de um negócio, não importa onde você esteja, se seja num quintal, no fundo do quintal, numa garagem, não importa. Se você já tem a sua loja, 2, 3, 10 funcionários, não importa. Você é um empreendedor, porque só pelo fato de você estar aí tocando o seu negócio, isso já faz de você um empresário. Empreendedor, beleza? Então vamos lá entender o porquê hoje eu estou falando de lucros. Em primeiro lugar, é porque ninguém merece trocar figurinha. Eu troquei figurinha muitos anos da minha vida. Eu deixava o cliente dar o preço no meu serviço. Quando eu precisei de mais dinheiro, eu percebi que eu tinha que inverter o jogo, que eu tinha que passar a ganhar esse jogo. Eu estava perdendo o jogo e decidi virar a chave. Confesso que não foi uma tarefa muito fácil. É por isso que eu digo para você consumir de fato os nossos conteúdos, porque eu compartilho hoje muita história da nossa vida, da minha vida. Uma história de muita luta e sofrimento, isso mesmo. Hoje eu passo para você essa ideia e eu espero que você goste dela, beleza? Se você puder aí, converse com os seus colaboradores, com os seus amigos, passe adiante, porque isso vai fazer essa máquina da bicicleta funcionar no nosso país. Nós temos que disseminar o uso da bicicleta no nosso país, no nosso estado, no nosso município, na nossa comunidade, beleza? Vamos falar sobre o primeiro princípio aí que um empreendedor faz no meio das pessoas. Uma das principais tarefas de um empreendedor, e eu vou escrever isso daqui, eu vou escrever a palavra empreendedor, para nós não esquecermos dela. Empreendedor. Você, para mim, é um empreendedor. E qual é uma das, para não falar a maior tarefa, uma das maiores tarefas de um empreendedor, principalmente para você, principalmente para mim, donos de bicicletaria, é resolver. Eu anotei tudo, eu passo um tempão pesquisando a fim de compartilhar. Eu vou lá no meu passado, vejo os pontos que eu errei, aonde eu pude melhorar, aonde eu já melhorei, passo para o caderno e compartilho com você hoje, tá? Vamos lá, a primeira tarefa é resolver dores. Agora você me pegou, hein, Samuel? Você deve estar me pensando, o que o Samuca quer passar com isso? O que tem a ver resolver dores com bicicletaria? Há muito tempo eu vinha pensando
E eu fiquei pensando, porque eu escutei outras pessoas de outros ramos, outros negócios, amigos meus e não amigos meus, pessoas que nós conhecemos aí na internet, pessoas aqui de perto, amigos meus, donos de outros negócios, outros ramos, falando sobre resolver dores. E eu percebi que eu comecei a lucrar mais, de fato, quando eu entendi o que é resolver dores. Se você aí não consegue resolver dores, não consegue passar para o seu cliente que o teu trabalho resolve uma possível dor dele, você possivelmente não vai estar lucrando mais, vai estar pecando na hora de ter mais lucros. O lucro maior, a procura maior, tudo no mercado, qualquer ramo, se você quiser ganhar mais dinheiro, e quando eu falo lucros, é dinheiro de fato, dinheiro de verdade, no final do mês, no final da semana, no final do dia. Quando você fecha o seu dia, você vê que você lucrou mais. O teu orçamento, ele é mais lucrativo. Ele só vai ser lucrativo de fato se nós aprendermos a resolver dores. Para resolver dores, você vai ter que aprender a fazer alguns estudos aí dos seus consumidores. Se você não fizer uma pesquisa de mercado aí na sua região, você não vai conseguir resolver dores dos seus clientes, resolver dores do mercado. As empresas que mais cresceram no Brasil e no mundo são aquelas que conseguiram resolver dores, são aquelas que resolvem dores. Quando eu falo resolver dores, eu não falo para nós aí darmos um dipirona, darmos uma aspirina para o nosso cliente. Não é isso. Quando eu falo resolver dores, eu falo em pensamento. Se nós não descobrirmos uma maneira de resolver o problema do nosso cliente de fato, nós não vamos ter uma bicicletaria lucrativa. Nós vamos ter problemas para fidelizar o nosso cliente. Ainda que você aborde o seu cliente com todas as técnicas daquelas que nós temos em nossos vídeos passados, ainda que você aplique tudo isso, se você não consegue ter uma informação, se nós não conseguirmos passar para os nossos clientes a informação assertiva, aquela que resolve a dor dele, você não vai fidelizar o seu cliente. Por exemplo, esse exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo muito simples, mas é um tremendo remédio para resolver dores. Eu tinha um cliente, olha só, essa história que eu vou lhe contar. Eu tinha um cliente, eu tenho esse cliente, ele está conosco. Ele vivia furando o pneu da bicicleta dele. Parece simples, né? Mas você há de concordar comigo, não tem coisa pior do que furar o pneu da bicicleta quando estamos indo para o nosso trabalho, quando estamos passeando. É horrível ter uma bicicleta com um pneu furado. E esse meu cliente, ele já estava de saco cheio, ele já não aguentava mais de tanto que a bicicleta dele furava o pneu. Ele chegou ao ponto de mandar trocar os dois pneus e as duas câmaras. Fizemos isso, mas mesmo assim continuou furando. Isso percorreu por um período, eu não me lembro bem, eu creio que foi uns 30 dias, um mês. E eu fiquei pensando, eu falei, o que é que está acontecendo? Até que então, eu fiz algumas perguntas para ele, e ele me falou a rota que ele fazia para ir até a empresa. E eu percebi que a rota que ele fazia, ele enfrentava um percurso ali de muito mato, de muitas, era um local muito arborizado, e uma dessas árvores tinha espinhos, isso mesmo, olha que simples. E esses espinhos, eles caíam no chão, e ele
inocentemente passava por ali. E era aqueles espinhos que não ficava espetado no pneu. Ele furava e deixava lá um pequeno furo. Ele guardava a bicicleta à tarde, no outro dia de manhã, o pneu estava furado. O que eu falei para ele? Muda a rota. Ele mudou a rota. Nunca mais ela furou o pneu. A palavra nunca não, né? Mas reduzimos as dores do cliente em mais de, eu não sei a porcentagem, mas foi grande. Eu vou dizer aí 90%. A bicicleta não furou mais o pneu. Ele voltou e nos agradeceu. O que aconteceu? Ele indicou a nossa bicicletaria lá no trabalho. Ele já indicou mais ainda. Ele passou a ser um defensor do nosso trabalho. Beleza? Resolver dores. Um outro caso também, tinha um outro cliente que vivia estourando o raio da bicicleta dele, raio da roda traseira. E ele mandava trocar o raio que estourou. Trocava um raio, 2 raios, alinhava a roda, pagava e ia embora. Passava 15 dias, ele voltava com a roda torta, trocava raio de novo. E isso, o meu pessoal, os meus colaboradores, atendentes de balcão, pegava o serviço, colocava para dentro, fazia, entregava e eu nem ficava sabendo. Até que um dia ele me encontrou e falou: Samuel, eu não aguento mais, essa bicicleta vive estourando raio, eu não aguento mais, Eu falei: espera aí, coloca raio duplo. Colocou raio duplo, acabou. Nunca mais aquela bicicleta teve o aro torto, a roda torta. Resolver dores. Eu creio que a principal tarefa, sua aí mecânico, você aí dono de bicicletaria, eu dono de bicicletaria, a nossa principal tarefa é resolver dores. Quando nós passamos a resolver dores, nossa bicicletaria vai ter mais lucros, vai ter mais indicações, vai ter mais trabalho e com isso nós vamos estar fidelizando os nossos clientes. Resolver dores deve de ser uma das tarefas principais aí do seu negócio. Hoje, uma das tarefas principais do meu negócio é resolver dores. Eu passo o tempo todo conversando com o meu pessoal, principalmente os que atendem no balcão, como resolver dores do meu cliente. Não fique com aquela crença limitante de que se você resolver as dores do teu cliente, ele vai demorar voltar na sua bicicletaria e com isso você vai estar deixando de ganhar dinheiro. Não, muito pelo contrário. As marcas que mais crescem no mundo são as marcas de grife. E quando nós compramos uma roupa de grife, um tênis de marca ou algo do tipo, ela dura mais e com isso eu compro menos. Porém, o que acontece dentro da cabeça do consumidor? Ele vai indicar, ele vai virar um defensor assíduo da sua marca, da sua loja, da sua bicicletaria. E com isso, o seu negócio cresce, o seu negócio avança. Então, vamos pensar em resolver dores. Como resolver dores? Falar para o teu cliente que ele tem que colocar uma peça de melhor qualidade, colocar uma borrachinha de freio de melhor qualidade. Você tem que ter aí as duas peças, falar para ele que ele colocar essa daqui vai durar menos, mas se ele colocar essa daqui vai durar mais. Com isso, nós estamos resolvendo dores. Com isso, vai haver a satisfação completa do nosso cliente. O melhor médico da nossa cidade é aquele que resolve e acaba com as nossas dores. Não é assim? Assim tem que ser na nossa bicicletaria. Eu já converso sobre isso aqui há muito tempo com os meus amigos. E isso aqui eu tive que aprender. Eu não criei isso daqui. Há mercados por aí que tem até cursos que falam disso daqui. Por isso, isso deve de ser algo implantado veementemente no nosso negócio. Quando o nosso negócio começa a resolver dores, nós passamos a ter mais lucros, beleza? Vamos para o segundo ponto, porque se eu ficar falando disso daqui,
É muito assunto e o vídeo vai ficar longo, beleza? O segundo passo que nós devemos de ter como empreendedor é lucrar. Oh, mas espera aí, Samuel. Você está falando em lucrar no meio de um vídeo falando sobre os lucros? Sim, você vai entender o porquê. Vamos lá, eu vou escrever aqui, ó. Lucrar. Lucrar. O porquê que nós temos que lucrar. Eu vou até ler aqui uma informação, eu deixei aqui no meu bloco de notas, para nós entender o que o dicionário brasileiro fala acerca dessa palavra lucros. Olha só, que legal isso. O lucro é, portanto, vamos ver aqui, o lucro normal é um componente, ele compõe, olha só, o lucro ele é um componente, ele compõe os custos e, portanto, não é um componente do lucro econômico. O componente de lucro normal da empresa é, portanto, o lucro que o empresário considera necessário para fazer funcionar o seu investimento. Está vendo aí? Se você faz um investimento, a primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça é: qual é o lucro que eu vou ter com isso? Se você não estiver pensando dessa forma, você não está pensando como um empreendedor. Porque o nosso investimento não vai valer a pena. O nosso investimento só vai valer a pena quando eu insiro, quando eu coloco de fato lucros. Quando eu insiro o componente chamado lucro. Nós não podemos deixar de lucrar. Quando eu falo lucrar, eu não associo à palavra explorar. Não. O que eu vejo por aí é as pessoas não entendendo o que era o lucro e explorando. Querendo mais. Eu não falo para que você querer mais. Eu nunca quis mais. Não. Quando eu falo lucrar, eu falo para que nós coloquemos dentro do nosso negócio esse componente que faz jus ao investimento. Não adianta eu colocar a peça, colocar a mão de obra, alugar um local, fazer funcionar um empreendimento e ter baixos lucros e não lucrar. Não é assim que funciona. Toda a pessoa que funciona com a mente empreendedora, a primeira coisa que ela deve de se fazer é: quanto que eu vou ganhar nesse trabalho? Quanto que eu vou ganhar nessa tarefa? Por isso que é muito importante você definir o seu melhor trabalho, aquilo que a sua equipe melhor faz. Não adianta nós ficar tentando fazer de tudo. Isso mesmo. Uma bicicletaria que quer lucrar mais, ela não pode ficar tentando fazer de tudo. Esses dias eu fui visitar uma pessoa aí, ele fazia remendo em pneu de moto, remendo em pneu de carrinho de peruzinho, ele fazia centragem de roda de moto, ele fazia limpeza de carburador, ele fazia a bicicleta, ele fazia tantas coisas que não tinha nada a ver. Como ele vendia, ele tinha um brechó na bicicletaria dele. Isso mesmo. A esposa dele achou um espacinho ali e ele montou um brechó para a esposa trabalhar junto com ele, porque ele precisava lucrar. Não, lucrar mais não tem nada a ver em atender tudo. Ou arrumar outros negócios dentro do seu negócio. Não é isso. Você tem que ter bem definido no que você é melhor. Naquilo que você faz melhor. Aquilo que você faz de melhor é aonde você tem que pôr mais energia. É isso que você tem que anunciar
e passar a lucrar com isso. Nós não podemos dar tiro para todos os lados, por conta de uma baixa na semana, por conta de uma baixa no mês, por conta de um descrédito, de uma crença limitante na nossa cabeça. Nós deixamos de lucrar achando que as coisas não vão acontecer. Talvez não esteja acontecendo porque nós não estamos definindo aquilo que precisa ser definido. Então, se você aí é melhor em pintar bicicleta, se a sua pintura é boa, anuncie aí na comunidade, anuncie aí no seu município que o seu melhor serviço é pintar bicicletas. Com isso, as pessoas vão ficar sabendo que o seu serviço melhor, aquilo que você faz melhor é a pintura, elas vão trazer pintura para você fazer. Se o seu melhor serviço é engraxar a bicicleta inteira, divulga aí que o seu serviço era engraxada. Com isso, você vai estar definindo o seu serviço e assim você vai passar a lucrar mais. Por quê? Porque vai sobrar mais tempo para você. Não adianta você parar para fazer o remendo daquela moto que chegou e deixar de estar investindo o seu tempo na captação de novos clientes. Você não pode aí deixar de pensar em como captar, em como atrair mais cliente e ficar fazendo outros serviços que não competem a você. Como esse cliente que eu fui visitar, eu vi ele perdendo um tempão em pôr um pneu de moto numa moto, porque o rapaz chegou e ele cobrava R$10 para trocar o pneu e deixou uma engraxada que ele estava fazendo. Ele estava ali fazendo uma engraxada na bicicleta, chegou uma pessoa para trocar o pneu e ela trouxe o pneu na mão, ele parou aquele serviço que ia render para ela ali, eu creio que uns R$70, e foi fazer só para atender aquele cliente que chegou de moto. Tá errado. Ele deveria de estar focado em fazer o serviço da bicicleta, em estar poupando o seu tempo e não tentar pensar em atender o cliente. Mas eu vou deixar o cara sair empurrando o pneu? Legal, você está deixando de lucrar. Você está deixando de ter uma bicicletaria lucrativa. Você não está pensando como um empreendedor. Você quer resolver as dores dele, mas não está pensando na sua dor. Não é essa dor que nós temos que resolver. As dores que nós estamos querendo resolver é as dores do seu nicho de atuação. Você consegue compreender isso? Você não pode resolver todas as dores do mercado. Não tem empresa nenhuma que faça isso. A empresa que se preza, o empreendedor que se preza, ele resolve as dores do seu nicho de atuação. Então, se nós quisermos ter mais lucros, vamos definir os nossos melhores serviços. Aquilo que nós fazemos melhor. Aquilo que nós fazemos de melhor. Com isso, o nosso negócio vai passar a lucrar. O porquê que eu inseri o lucrar aqui? Porque o lucrar, ele é um dos primeiros pensamentos que passa na mente do empreendedor. Se você tem uma mente empreendedora, você em algum minuto, você em algum tempo, em algum período, pensou em lucrar, beleza? E isso daqui hoje eu falo para quem tem uma mente empreendedora. Então, se a nossa mente, aquilo que nós pensamos antes de abrir o nosso negócio, antes de chegar no nosso negócio, antes de levantar as portas, antes de atender o primeiro cliente, se a mente empreendedora está martelando na nossa cabeça, você tem que ter a visão de lucros. Lucrar, beleza? E eu só consigo lucrar mais quando eu defino, quando eu passo a definir o que eu faço de melhor. Qual é o meu melhor serviço? O meu melhor serviço é alinhar rodas. Alinhe rodas. Traga mais clientes para alinhar rodas.
Fala para os seus clientes. Eu vejo bicicletas por aí com as rodas todas tortas. E quando chega aqui eu já falo logo, tem que alinhar essa roda, porque senão o freio não fica bom. E se o freio ficar ruim, você vai ter um perigo, o freio não vai funcionar, você vai bater uma bicicleta. Olha, o índice de acidentes está muito grande no nosso país, porque o freio está ruim. E eu vou criando coisas ali para que o meu cliente entenda que precisa alinhar a roda. Alinhar a roda por quê? Porque senão o freio não fica bom. A regulagem de freio não fica precisa. Por isso que tem que alinhar a roda. Beleza? Esse pensamento é um pensamento empreendedor. E somente assim nós vamos estar definindo o nosso trabalho. Definindo o nosso trabalho para quê? Para ter mais lucros. Beleza? O segundo ponto dentro da mente empreendedora, ok? O terceiro ponto aqui, eu vou ser bem rápido, tá? Eu já te contei a história de quando que eu comecei a pensar em ganhar mais. Até então eu só trocava figurinha. O cliente praticamente dava o preço do meu serviço. E eu não ligava, porque eu amo mexer com bike, então eu não ligava. Aí um perigo muito grande. Nós que amamos mexer com bike, às vezes trabalhamos de graça, mas tem um perigo, porque nós não vamos estar resolvendo esse problema aqui, que é presta atenção, hein? Olha só, a satisfação não é a do cliente, é a satisfação pessoal. Isso mesmo. Se nós não tivermos a satisfação pessoal, nós vamos ter um problema muito grande. Vai faltar ânimo. Vai chegar o dia de você pensar em fechar as portas, trocar de atividade. Não vamos ter dinheiro para pagar os boletos. Não vamos ter dinheiro para aumentar o estoque. Não vamos ter dinheiro para comprar aquela bicicleta de carbono. Não vamos ter dinheiro para presentear a esposa e os filhos. Não vamos ter dinheiro para aumentar o salário dos nossos colaboradores. Para nós termos uma satisfação pessoal plena, nós temos que ter mais dinheiro no bolso. E eu não preciso falar muito disso daqui, porque você vai julgar aí. Eu vou deixar essa tarefa para você julgar o que é satisfação pessoal para você. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Pense sobre o que é satisfação pessoal, passe adiante, fale com os teus amigos, indica o nosso material, indica o nosso conteúdo. O meu método é infalível, funciona, são técnicas infalíveis que vai fazer do nosso negócio, do teu negócio, mais lucrativo, beleza? É Samuca Bikers dando a você o prazer em pedalar e em ter uma bicicletaria lucrativa.